Olá, meus amores, vamos nós para mais uma aula de matemática, falando hoje sobre divisão com quocientes decimais. A gente já viu adição, a gente já viu subtração, vimos na aula anterior multiplicação de números decimais. Hoje vamos ver divisão de números decimais. Ah, tio, é muito difícil. Não, não é difícil, é fácil. É só seguir as dicas da aula, prestar atenção na explicação e colocar em prática, ok? Para um almoço em família, Heloísa distribuiu igualmente 3 litros de suco em 2 jarras. Para determinar quantos litros de suco há em cada jarra, devemos fazer uma divisão do total de suco pela quantidade de jarras que nós temos. Ou seja, teremos que dividir 3, que é a quantidade de suco, né, por 2, que seria a quantidade de jarras. Vamos efetuar essa divisão utilizando o algoritmo, né, que é aquela parte da divisão entre unidade, dezenas e centenas, tá? E vamos prestar atenção à dica também que eu vou dar logo em seguida. Vamos lá, né? Primeiro passo, dividiremos, né? Nós vamos dividir 3 inteiros, que é referente aos 3 litros de suco, por 2, que são 2 jarras. E obteremos 1 na divisão normal, né? Então, a divisão 3 por 2, normalmente ela vai dar 1, certo? E vai restar uma unidade, como a gente está vendo aqui, ó. 3 dividido por 2 só vai dar 1. 1 vezes 2 dá 2. Diminui aqui o resto, tá? Vai dar o resto 1. E aqui a gente encerraria a divisão normal, né? Dividindo essas 3 unidades que vocês estão vendo aqui, tá? Por 2. 3 unidades por 2 vai dar 1 e resta 1. Na divisão normal, a gente pararia por aqui e encerraria. Só que a gente vai estar trabalhando divisão com quociente decimal. Quociente, tá? Decimal. Então a gente vai ter que transformar. Vamos pegar essa unidade. Essa unidade ela vai valer 10 décimos, certo? Assim também que é como 1 décimo vai valer 10 centésimos, 1 centésimo vai valer 10 milésimos e assim sucessivamente. Então eu vou pegar essa unidade e vou transformar em 10 décimos para mim poder dividir. Vamos acompanhar aqui a divisão. Observe como é que foi feita, né? Transformamos a unidade que restou, né? Aquele resto aqui que vocês podem observar. Transformamos a unidade que restou, né, em 10 décimos para continuar a divisão. Além disso, inserimos uma vírgula no quociente a fim de separar a parte inteira da parte decimal. Em outras palavras, né? Como eu estou dividindo unidade, as minhas respostas vêm em unidade. Se eu peguei a unidade e transformei em décimos, a minha resposta ela vai ter que estar em décimos. E o que é que separa a unidade normal para os décimos? A vírgula. Por isso que quando eu acrescento o zero aqui, quando eu transformo essa unidade em décimos, eu coloco a vírgula. Para que a vírgula? Para separar a parte inteira da parte decimal. Estão compreendendo? Repetindo de novo, tá? Eu vou pegar, restou 1. Essa unidade eu vou transformar em 10 décimos, porque 1 não dá para dividir por 2, mas 10 dá. Então eu vou pegar a unidade e vou transformar em 10 décimos, tá? Então a minha resposta quando eu estiver dividindo, ela tem que vir em décimos, porque eu estou dividindo os décimos. Não é mais unidade, é décimos. E o que é que eu faço para separar os décimos do inteiro? A vírgula, certo? Eu coloco a vírgula e agora eu vou dividir 10 por 2. 10 dividido por 2 vai dar 5. 5 décimos. E aí eu vou colocar aqui depois da vírgula 5 décimos, que a gente vai ver logo aqui em seguida. Só para você saber o motivo de eu colocar a vírgula, tá bom? Certo? Eu também posso utilizar a regrinha. Ah, aqui restou 1. 1 não dá para dividir por 2, então acrescenta um 0. E toda vida que eu estiver dividindo, que eu acrescentar o meu primeiro 0, né? Se eu estou acrescentando 0, eu vou estar transformando. Então eu coloco uma vírgula. Fique isso como regra. Acrescentou o meu primeiro 0, coloco uma vírgula. Ok? Dando continuidade à divisão, né, como eu disse para vocês, vai dar 5, né, ó. 5 dividido por 2 vai dar 10, eu coloco 10 aqui para ser diminuído. 10 menos 10 vai dar 0. Ou seja, não resta mais nenhum número, não preciso baixar mais nenhum número porque não tem. Restou quem? 0. Então minha conta vai dar o quê? 1,5, ou seja, 1 inteiro e 5 décimos, né, na unidade aqui. Eu vou ter 1 inteiro e nos décimos eu vou ter 5. 1 inteiro e 5 décimos. Ou seja,
Em cada jarra vai pegar 1,5 litro, já que eu estou trabalhando com litro, né? Vai pegar 1,5 litro em cada jarra. Se eu tenho 3 litros e vou dividir em 2 jarras, cada jarra vai ficar com 1,5 litro. Tá aqui a resposta. Portanto, em cada jarra eu vou ter 1,5 litro de suco. Espero que vocês tenham compreendido aquela parte da divisão. E agora a gente vai ver divisão por 10, 100 mil, dando sequência, né? Igual a multiplicação, que eu acho que vocês lembram também que a gente estava dando multiplicação por 10, 100 mil de números decimais. Agora a gente vai ver também a divisão por 10, 100 e 1000 de números decimais. Lembrando só na divisão, né? Toda vida que você estiver dividindo, que o número final não tem mais número para baixar, sobrou tanto, não deu para dividir, acrescenta o zero. Acrescentando o zero, eu estou transformando, né? E quando eu transformo, eu vou colocar o quê? Zero, aliás, vírgula, no quociente para separar o que é inteiro e o que é décimo, tá bom? Então, vamos lá para a divisão por 10, 100 e 1000, tá? É difícil? Não, é fácil. Lembra da regrinha de multiplicação? Eu disse que a vírgula, dependendo da quantidade de zero, se tivesse um zero, a vírgula pulava uma casa para a direita. Se tivesse 2 zeros, ela pularia 2 casas para a direita. E se tivesse 3 zeros, ela pularia 3 casas para a direita, lembram? Já na divisão é o contrário, a vírgula ela vai pular casa para a esquerda. Não é para a direita, é para a esquerda. Quantas casas? Aí depende. Se for 0, 1 zero é uma casa. Se for 2 zero, 2 casas. Se for 3 zero, 3 casas. 10, 100 e 1000, tá? Vamos observar aqui como a gente vai fazer essa divisão. Olha só, tá bom? Todo número inteiro, seja ele qual for, é como se tivesse uma vírgula no final dele, tá? Isso aí eu já falei pra vocês várias vezes. Todo número inteiro é como se tivesse uma vírgula depois dele. Então, como eu disse pra vocês, todo número inteiro, tá? É como se tivesse uma vírgula aqui depois dele. Depois do 27, é como se tivesse uma vírgula. Depois do 10, é como se tivesse uma vírgula. Depois do 100, é como se tivesse uma vírgula. Do 1000 também. Todo número inteiro, seja ele qual for, é como se no final dele tivesse uma vírgula, 00, ou vírgula 0, né? Que não vale nada. Aquela questão, como eu falei para vocês, 0 depois da vírgula não vai valer nada. Então, vamos lá observar como é que está sendo e como é que está sendo efetuada essa divisão. 27 dividido por 10. O que você vai fazer? Você vai pegar o 27, pessoal, e vai repetir aqui o 27, tá? A vírgula é como se estivesse depois dele, né? No caso, ó, aqui, ó, depois do 7. Dividido por quem? Por 10. Se está dividido por 10, você vai pular apenas uma casa, ó. Uma vírgula, ficou 2 inteiros. Em vez de 27 inteiros, ficou 2 inteiros e 7 décimos, tá? 2 inteiros e 7 décimos. Vou pegar o 27 e vou dividir por 100. Então, 27 por 100, né? A gente viu 27 por 10, vai pular uma casa. A vírgula, como se estivesse aqui, pula uma casa, coloca a vírgula, tá? 27 por 100. Pega o 27, repete o 27. Esquece isso aqui, repete o 27. Quantos zeros eu tenho? 2 zeros. A vírgula é como se estivesse depois dele, então eu vou pular 2 casas. Por que 2 casas? Porque eu tenho 2 zeros, tá bom? Então vamos contar comigo. 1, 2, vírgula, certo? Ah, existe número vírgula alguma coisa? Não, então eu tenho que colocar o zero depois da vírgula. Então eu vou contar 1, 2, vírgula, 0. Da mesma forma como estava na multiplicação, a gente também utiliza na divisão. Quando faltar casas decimais, a gente vai acrescentar 0, ok? Vamos lá, 27 por 1000. Pego o 27, coloco o 27 aqui. Dividido por 1000, 1000 eu tenho 3 casas. Se eu tenho 3 casas, eu vou pular... Aliás, se eu tenho 3 zeros, eu vou pular 3 casas. Vamos contar comigo? 1, 2. Mas eu só tenho 2. Acrescento 0. Toda a vida que eu estiver pulando casas, tanto na multiplicação, que é para a direita, quanto na divisão, que vai ser para a esquerda, e faltar essas casas para pular, a gente vai acrescentar 0, ok? Então vamos lá, eu tenho 1, tenho 2, cadê a terceira casa? Não tem, então eu acrescento 0. Agora dá para a gente contar. 1, 2, 3, vírgula, 0. Entenderam? Vamos lá para a próxima explicação. 413 dividido por 10. 413 repete a vírgula como se estivesse depois dele. Estou dividindo por 10, só tem um 0. Então pula só uma casa e a vírgula vem para cá, ó. Fica 41 inteiros e 3 décimos. 413 por 100. Repete o 413. Tem quantos zeros? 2. Se tem 2 zeros, eu vou pular 2 casas. Vamos contar 1, 2, vírgula. Ficou 4 inteiro e 13 centésimos.
413 por 1000. Repete o 413. 1000 tem 3 zeros, então eu vou pular 3 casas. 1, 2, 3,0. Agora vamos para 1495. Repete o 1495. Está dividido por quanto? Por 10. 10 tem um zero. Então eu vou pular apenas uma casa da direita para a esquerda. Lembrando que todo número inteiro é como se a vírgula estivesse depois dele, tá? Então eu pulo só uma casa, ficou 149 e 10 décimos. 1495 dividido por 100. Coloca o 1495 aqui do lado, tá? Colocou. Aqui no segundo número eu tenho 1495 dividido por 100. 100 tem 2 zeros, como eu disse para vocês. Vai pular 2 casas contando comigo. 1, 2, ficou 14 inteiros e 95 centésimos. 1495 por 1000. Agora é por 1000 a divisão. 1000 tem 3 zeros, se tem 3 zeros eu vou pular 3 casinhas. Repete o número, é só repetir o número. 3 zero, pula 3 casas. 1, 2, 3, vírgula. Ficou quanto? Ficou 1 inteiro e 495 milésimos. Bom, o que você pode observar em relação ao deslocamento da vírgula nos quocientes quando dividimos algum número por 10, 100 e 1000? É aquilo que eu disse para vocês, né, pessoal? A vírgula ela vai se deslocar para a esquerda. As casas que a vírgula vai se deslocar depende da divisão que você fizer. Se for por 10 que tem um zero, ela pula uma casa. Se for por 100 que tem 2 zeros, pula 2 casas. Se for por 1000 que tem 3 zeros, pulará 3 casas. E assim sucessivamente, tá bom? Quando dividimos um número por 10, a vírgula se desloca uma casa decimal para a esquerda. Por 100, ela vai se deslocar 2 casas, tudo aquilo que eu já tinha explicado anteriormente para vocês. E por 1000, ela vai se deslocar 3 casas, tá? Lembrando, revisem o vídeo para tirar as dúvidas, para fixar melhor, assistam mais vezes e pratiquem os exercícios. Isso vai fazer com que a gente aprenda e não esqueça, ok? Vamos agora aprender uma outra divisão. Que tipo de divisão, tio? Quando o número, no caso aqui, é menor e eu vou dividir por outro maior. Ou seja, quando o dividendo é menor do que o divisor. Então, o que a gente deve fazer ou como a gente deve fazer? Note que não é possível dividir 6 por 8. Ou seja, eu tenho R$2, vou dividir para 3, 4 pessoas. Como é que a gente faria isso? A divisão daria quebrada, né? A gente sabe disso. A divisão daria decimais, não daria inteiros. Porque é impossível dividir o menor pelo maior, correto? A unidade no quociente, pois 6 é menor do que 8. Então, o que é que a gente vai fazer? Vamos transformar os 6 inteiros em 60 décimos. Lembra daquilo que eu disse para vocês? Enquanto a gente está dividindo inteiro por inteiro, beleza. Se a gente vai dividir décimos por inteiro, a gente tem que separar a parte decimal da parte inteira. Então, eu vou acrescentar um zero, tá? Para mim aumentar o meu valor. No caso, eu vou transformar meus 6 inteiros em 60 décimos. E inserimos um zero com a vírgula no quociente. Para quê? Para separar a parte inteira da parte decimal. Vamos aqui para vocês verem, para vocês terem uma ideia, né? Ó, unidade e aqui tem décimos, né? Não seria dezenas, seria décimos. Eu tenho 6 unidades. Vou dividir por 8. 8 é bem maior, então não dá para a gente fazer essa divisão. Então o que é que a gente faz? Transforma as 6 unidades em 60 décimos. Agora dá para dividir 60 por 8, não dá? Dá. Mas como eu saí de unidade e fui para transformar ela em décimos, o que é que eu devo fazer? Colocar 0, no quociente. Esse 0 está representando a unidade. O que vier depois da vírgula vai ser os décimos. Já que eu estou dividindo décimos, então aqui eu vou colocar décimos. E aí eu continuo a minha divisão. Como vocês estão percebendo aqui embaixo, ó. Vamos dividir 60 décimos por 8 e vamos obter 7. Vamos lá fazendo a divisão, como eu disse para vocês, né? 60 décimos dividido por 8
né? No caso, a gente vai colocar, era 6, como eu acrescentei um zero, eu vou colocar 0, no quociente. Lembrando a vocês que esse 0, é só na minha primeira divisão que eu vou fazer, que eu vou transformar em décimos. Não deu, é menor, não deu. Então, eu vou acrescentar o 0 para fazer a transformação. Transformei, coloco 0, aqui no quociente e continua a minha divisão dos décimos, tá? 60 dividido por 8 vai dar 7. 7 vezes 8 vai dar 56. Então eu faço aquela subtração para mim saber o meu resto, tá? Diminuo, vai dar o quê? 4. Certo? 0 para 10, aliás 10, né? No caso aqui seria levar uma casa decimal, fica 10. 10 menos 6 dá 4. Tudo que sobe desce uma unidade para cá. Ficou 6. 6 menos 6 dá 0. Olha bem, ficou 4, né? 4 o quê? 4 décimos. Esses 4 décimos daria para dividir por 8? Não. E aí o que é que eu faço? Acrescenta mais um 0. Mas aí eu acrescentando esse 0, eu não preciso mais mexer no quociente, tá? Então, não preciso mais acrescentar nenhum número se eu acrescentar zeros aqui para transformar. Peguei 4 décimos e transformei ele em 40 centésimos. 40 centésimos dividido por 8 vai dar 5. Pode ver que o 5 também está debaixo do centésimo, pessoal, tá? Ó. Décimos, aqui ó, unidade, décimos e centésimos, né? E assim sucessivamente. Se eu tivesse aqui mais restos para colocar 0, eu colocaria nos milésimos, ok? Vamos lá. Então, 40 dividido por 8 vai dar 5. 5 vezes 8 vai dar 40. A gente faz a subtração, deu tudo 0. Não tem mais nenhum número para mim transformar. Encerro a conta. Então, 6 dividido por 8 vai dar igual a 75 centésimos, tá? Não chega nem a inteiro. É 0,75 que dá 75 centésimos. Vamos lá repetir novamente para que vocês tirem todas as dúvidas, tá bom? 6 é um número menor do que 8, não dá para dividir. Então o que é que eu faço? Pego o 6 e transformo em 60. 60 décimos, tá? Se é 60 décimos, a minha divisão ela vai ter que estar representada, né? No caso aqui a resposta, em décimos também. Então como é que eu faço para separar os décimos dos inteiros? Eu vou colocar 0, ou simplesmente, quando eu acrescentar um 0 aqui, olha bem, quando o número for menor do que o outro, eu vou acrescentar 0 para dividir. Acrescentei 0, coloco 0, no quociente e continua a minha divisão normalmente. 60 dividido por 8 vai dar 7, 7 vezes 8 dá 56, 60 por 56 vai dar 4. 4 não dá para dividir, realmente não dá para dividir 4 por 8. O que é que eu faço? Acrescento mais um 0. Só que dessa vez eu não faço mais nada. Por quê? Porque eu já separei a minha parte de unidade da minha parte decimal. Se eu já separei, não preciso mais colocar vírgula, porque não existe número com 2, 3 vírgula, e nem acrescentar 0, tá bom? Então deu 40. 40 dividido por 8 vai dar 5. 5 vezes 8 dá 40. 40 menos 40 vai dar 0. Não tem mais número para dividir, encerro a minha conta, ok? E assim a gente faz a divisão quando o número também é menor do que quando o dividendo é menor do que o divisor, dá para dividir? Dá. Mas não vai ser em partes iguais, vai ser em partes decimais, tá? Porque nessa divisão, como eu vou acrescentar 0, eu sempre vou ter que estar iniciando com 0, tá bom? E aí vai a dica. Revisem, pratiquem e exercitem para que vocês não esqueçam o conteúdo, tá bom? Um abraço a todos, até a próxima aula.